se ultrapassar esse teto. Vocês estão percebendo o nível desse debate? Será que a gente não está enxergando quem paga a conta? Porque o salário mínimo, a previsão para esse próximo ano, R$ 1.294. Um reajuste de R$ 82. Então a gente está falando de aumentar o salário de um ministro em 18%. A gente distribuir dinheiro nas emendas de uma forma onde eu tenho que manter um certo sigilo, eu não sou obrigado a dizer absolutamente nada. Não vou mexer no registro dos policiais federais, na turma da ABIN e da turma da polícia. Como não, Marco? Vamos lá, Vamos separar os temas, porque eles são diferentes. A análise deles tem que ser um pouco diferente. A gente está falando de gasto com remuneração. O povão que paga a conta, a gente vai tratar ele de forma diferente? O que o presidente está fazendo com relação à carga tributária para as pessoas? Ele baixou um decreto para reduzir IPI e foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes. De novo! Não. Mas, calma, a gente está falando de carga tributária. O presidente está preocupado, sim, com a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física. É uma questão que ele está fazendo de reajuste da tabela do IR, que vai ser implementada... O cara que ganha o salário mínimo, ele paga imposto de renda? Que vai ser implementada até o final do ano, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. O cara do salário mínimo, ele paga imposto de renda? Bom, então vamos lá. A faixa de isenção está acima do salário mínimo. Essa é a questão que eu estou falando para você. Existe uma preocupação do governo com responsabilidade fiscal e com redução da carga tributária. Isso tem que ficar muito claro. Agora, o Supremo demonstra exatamente o oposto. Essa não preocupação com a carga tributária que já é alta e com os custos judiciais que a gente tem que enfrentar e a morosidade do processo judicial. Então é o seguinte, não adianta o presidente vir a público dizer que ele vai cortar imposto, que já cortou imposto, se, por exemplo, não reajustou a tabela do imposto de renda, porque aí uma coisa acaba compensando a outra. A gente está falando de IPI de um lado e tabela do IR de outro. Então, mas ele já reduziu muito a carga tributária. Uma coisa compensar, então. A diminuição da gasolina e dos combustíveis é prova disso. Exatamente. Então ele diminuiu o IPI para gasolina, CID combustível, PIS/COFINS. E em compensação, ele recupera a medida em que não mexe na tabela do imposto de renda. As pessoas passam a ganhar um pouquinho mais e todo ano, por conta do congelamento disso, há mais contribuintes, há mais pessoas pagando. Isso faz parte da agenda. E aí, ele prometeu agora que então vai mexer nisso num próximo mandato. Bom, não. Agora, até o final do ano. Vai ter que valendo para 2023. Então, o chato foi checar, por exemplo, o programa de campanha de 2018. Sabia que ele propôs a mesma coisa? E, inclusive, com o mesmo valor, 5 salários mínimos e tal, não sei o quê. Por acaso, cumpriu essa promessa de campanha lá de trás? Não. Então, por que eu vou ter que confiar em nova promessa do ministro Paulo Guedes? Piperno, você tem que separar as coisas. Você viu, o governo ele tem... Existem contextos específicos, momentos específicos. Você teve a guerra na Ucrânia que impactou. Você teve o processo pandêmico. Você está fazendo uma análise, desculpa. A sua análise não está levando em consideração momentos diferentes da história e da economia brasileira. Você está misturando tudo. Tudo bem que o presidente da República já admitiu que tem capital político que você usa. Ele admite que ele costuma ter presságios, né? Foi isso que ele disse, inclusive, para o ex-ministro Milton Ribeiro. Agora, será que então em 2019, quando ele já começou a descumprir a promessa de campanha, ele já podia antecipar que haveria uma pandemia e mais tarde uma guerra? Por que não começou a se mexer lá atrás? Ou seja, mais uma vez, uma promessa que a gente não sabe se vai ser cumprida. Você tem muita coisa que foi aprovada no governo, Lei de Liberdade Econômica, Marco do Saneamento, você teve uma redução de custo com relação à segurança do trabalho e o custo que isso impõe ao empresário para a importação de máquinas e equipamentos, isso daí teve um impacto direto na economia. Quer dizer, de novo, você está sendo muito seletivo. Ele não cumpriu a promessa de 4 anos atrás. Existe uma questão que é a seletividade. Eu posso concordar com você de falar, então, neste ponto não foi ajustada, mas existe uma questão de capital político, a reforma tributária ficou atravancada no primeiro mandato, deram prioridade para a reforma da Previdência, mas ao mesmo tempo uma série de reformas infralegais foram realizadas pelo Ministério da Economia. Tem um monte de coisa aqui. Agora, você vai pegar, você pode pensar uma coisa do bolso e sim, hoje faz parte da demanda do Paulo Guedes porque o governo está preocupado com a redução da carga. Agora, se ele aprovar, eu duvido que você vai elogiar no dia seguinte, você não vai.
Porque o teu propósito aqui, e na verdade você realmente acredita nisso, é só difamar e tentar diminuir o governo para voltar o Lula. Porque eu não acredito que ele vá aprovar, eu não acredito que ele vá cumprir mais. Você tem uma agenda aqui. Ao invés de você elogiar o que deve ser elogiado e criticar o que deve ser criticado, criticando o que está errado. Você prefere destruir tudo para votar o Lula. Afinal de contas, as pessoas há 4 anos pagam mais imposto de renda, porque inclusive esse governo não mexeu um dedo, uma unha para tentar alterar isso. Quantas pessoas estão passando fome no Brasil nesse exato momento, senhores? Milhões. Quantas pessoas estão dependendo? É número falso aqui, ele fica difundindo fake news. Não. São 33 milhões, são 33 milhões de pessoas não é fome. vulneráveis. As pessoas isso não significa que elas passem fome todo dia. Significa que elas podem comer hoje, mas não sabem se vão ter comida amanhã. Quantas pessoas estão usando o Auxílio Gás hoje, senhores? E o Auxílio Brasil? Muitas pessoas. Muitas. Os senhores acreditam que essas pessoas que estão recebendo esses auxílios olham para essa discussão e acham isso normal? Independente do governo ou não, mas a forma com que Brasília trata o povo brasileiro, seja no legislativo, no executivo ou até mesmo no judiciário, os senhores acham que esse é um país justo? Tabela de imposto de renda é um tema que diz respeito a todo mundo. Imagina, por exemplo, se ficar congelado de novo, daqui a pouco o cidadão que receber um salário mínimo, um salário mínimo e meio por mês, ele já vai correr o risco de ter que pagar imposto de renda. Marco Antônio, é um país justo? Existe uma tentativa do governo de reduzir a carga tributária. Isso daí não é nem tentativa, existem atos do governo durante todo o período dos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, nesse sentido. Tá aí, não precisa... A prova disso são os decretos que foram publicados e as medidas que foram realizadas e adotadas pelo Ministério da Economia. Isso é inquestionável. Quer dizer, o Piperno ele tenta tapar o sol com a peneira. É um negócio estranho até, porque eu acho que isso tinha que ser congratulado por qualquer pessoa. Só que o Piperno, William, ele acredita num Estado grande, agigantado. Ele quer taxar os mais ricos, ele quer aumentar a carga tributária. Mas o Paulo Guedes falou isso. Porque ele acha. Dia ele falou isso. Porque na cabeça dele o Estado serve como ente redistribuidor de riqueza. O Estado tem na cabeça do Piperno essa legitimidade. O que a gente vê é exatamente o oposto. A redução da carga tributária com relação a IPI... Quero fazer um elogio ao Paulo Guedes. Calma lá, só para eu terminar. A imposto de importação, de combustíveis com relação ao que a gente viu agora na crise que tivemos por conta da guerra na Ucrânia. Ou seja, e por conta de várias questões relacionadas também à pandemia e ao lockdown pandêmico. Então, você vê um esforço natural do governo de redução da carga tributária. E o mais bizarro é que o próximo governo, ou melhor, a agenda esquerdista, é em sentido contrário. É em sentido em aumentar a carga tributária das pessoas. Então fica muito claro quem não liga para o mais pobre, que é o mais afetado pela carga tributária altíssima que a gente tem hoje no Brasil. Senhores, informação da nossa produção. Um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. No Brasil, a fome crônica atinge 4,1%. São 61 milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades para se alimentar entre 2019 e 2021. Os senhores sabem que tem muita gente comendo pé de galinha, porque não consegue comprar carne vermelha. 4,1% de uma população de 210 milhões de habitantes dá quase 10 milhões de pessoas. Mas o que eu ia dizer? E não se trata de querer aumentar a carga tributária a esmo, não. Aliás, eu acho que inclusive há ainda espaço para se reduzir em muitos setores da economia. Agora, olha, talvez pela primeira vez esses 3 anos e 7 meses de governo, eu tenho que aplaudir pelo menos um anúncio que o ministro Paulo Guedes fez. Eu não sei se ele cumpriria em um segundo mandato, mas ele, na semana passada, ele falou, inclusive, aumentar a taxação, em taxar as grandes fortunas. Eu confesso que eu quase caí da cadeira e quase chamei o ministro Paulo Guedes de esquerdista. E, afinal de contas, isso é uma bandeira antiga da esquerda. Não vamos tirar de contexto o que ele falou também. Sempre foi muito criticado. Não tira de contexto o que ele falou. Ele não falou sobre imposto sobre grandes fortunas. Que fique claro. Ele falou que vai taxar as grandes fortunas. Não é que vai criar um novo imposto. Não. Aumentar a taxação das grandes fortunas. Não. Ele estava falando de tributação de dividendos. E veja, isso é algo assim espantoso. Porque, de fato, eles se preocuparam em cortar, por exemplo,
alguns impostos para combustíveis, energia e tal, nos últimos 3, 4 meses, porque descobriram, opa, vai ser difícil a gente se reeleger se não fizer alguma coisa. Agora, aí eleitoreiro. O que passou 3 anos... Vocês estão falando do começo do governo, e não fez nada. Desde o começo do governo, o processo de importação e desburocratização da máquina pública foi implementado, com êxito, inclusive, o que barateia a nossa relação kit-kat que você compra no mercado. Quer dizer, isso é muito simples de visualizar, de vislumbrar. Então sempre teve esse esforço do governo. O que você está falando, você está confundindo tudo. Você está falando em redução da carga tributária de imposto de renda para pessoa jurídica, para daí cobrar, por outro lado, a distribuição de dividendos. Cobrar imposto sobre a distribuição de dividendos. São duas, não tem absolutamente nada a ver com o imposto sobre grandes fortunas. Não tem nada a ver, senhores. Você tem que pegar o contexto da fala. Ele falou em grandes fortunas. É desonestidade intelectual. Ele falou em grandes fortunas, então você tem que ler melhor o que o seu ministro disse.